Então, surgiram algumas dúvidas com relação a essa questão de iluminação, Mahayana não causal. Eu acho que eu já falei sobre esses assuntos um bocado, mas é sempre bom repetir e fazer essas associações de forma mais clara, né? Então, vamos lá de novo um pouco. Bom, teve um senhor aí, um rapaz, não sei, uma pessoa de que idade, que perguntou se eu não podia fazer um vídeo sobre o que é iluminação. E algumas pessoas também perguntaram como é que eu acho os vídeos. De fato, eu estou num trabalho de lutar contra a minha própria preguiça anterior, que eu não fiz descrições para talvez uns 60 vídeos do canal. O canal está com 190 esse vai ser o 194º vídeo. Então tem uns 60 deles que não tem descrições nem palavras-chave. Então todo dia eu estou postando um, fazendo a descrição e fazendo mais 1, 2, 3 ou 4 para correr atrás do que eu deixei para trás. E a ideia é botar no meu site, no tzal.org, uma lista com todos os vídeos e descrições e palavras-chave para ficar mais fácil de localizar, né? Também as associações entre eles ficam mais claras quando tem as palavras-chave, dá para agrupar eles, etc. Tem tudo isso pronto no tzal.org, é só terminar de catalogar, né? Também algumas pessoas me escrevem dizendo o que aconteceu com os boletins, já faz talvez 2 meses que eu não mando. Bom, eu estou gravando um vídeo por dia e a minha ideia era terminar essas descrições, deixar o canal limpinho para mandar o boletim. Talvez eu não consiga fazer isso porque já está demorando um bocado, talvez eu tenha que mandar um boletim, né? Então, eu não tenho mandado boletim há um bocado de tempo porque eu estou lutando, além de trabalhar, né? De vez em quando a gente precisa. Eu tenho brigado com a minha própria preguiça, porque eu postava o vídeo sem botar nem o comentário, nem nada, né? Agora eu criei uma logística de trabalho assim que está permitindo que eu faça isso. Mas, né, não custa nada fazer aqui o ironicamente Let me Google that for you. Então, como é que procura isso? Escreve Tendril e daí a coisa que você quer procurar. Tendril, o que é iluminação, a pessoa facilmente encontra o vídeo no qual eu falo sobre o que é iluminação. Eu não liberei o comentário dela porque eu ia falar esse desaforo para a pessoa, né? Então, se você quer saber se eu já falei sobre isso no canal, você bota as palavras-chave junto com a palavra Tendril, a tendência é que vai aparecer os vídeos que são sobre isso. Mesmo eu não tendo feito a descrição, porque a descrição é outra coisa, mas no título, os títulos estão todos lá, né? E do mesmo jeito, no meu site, tzal.org, tem uma caixa de busca, né? Se a pessoa não quer ir lá naquela caixa de busca dentro do site, a pessoa pode escrever lá no próprio Google, bota tzal.org. O mais correto é botar site, tzal.org, tudo junto. E daí o que você quer buscar dentro do site. Aí ele vai procurar só dentro do tzal.org, né? E daí a pessoa tem todas aquelas 800 perguntas que eu respondi lá em escrito. Quem dessas pessoas que assiste o vídeo aí que lê, pode ir lá. E também várias vezes já me falaram para eu fazer um podcast, né? Eu estou ainda estudando essa possibilidade. A coisa mais próxima que eu achei de fazer, porque curiosamente o YouTube é totalmente gratuito para mim, mas para fazer um podcast eu tenho que pagar $5 no mínimo. Se ficar bem sucedido o podcast tem que pagar mais por mês para hospedar o podcast, né? Mas hospeda no Spotify. Não, o Spotify funciona assim, curiosamente. Tem que primeiro achar uma hospedagem, daí mandar o RSS, né, o feed, para eles colocarem dentro do Spotify. Mas a ideia é eu retrospectivamente olhar cada um desses vídeos, separar o áudio e completar as lacunas com áudio, editar o áudio de forma que fique pronto para podcast. Então essa tarefa vai começar assim que eu terminar as descrições. E daí eu também vou achar uma solução para essa questão do podcast, né? Então, questão da iluminação e do não causal, né? Então a gente está falando, a pessoa outro dia perguntou sobre os bodhisattvas e os budas, né? Então os bodhisattvas e os budas, quem seria melhor para beneficiar os seres? Parece que os bodhisattvas estão mais na ação, assim, né? Mais Rambo. Eles vão lá para onde a coisa está pegando, né? E os budas ficam meio meditando lá e tal. Não é assim, né? Os budas, eles são totalmente livres,
de preconceitos, de inclinações, de viés, então eles são capazes de ajudar de forma totalmente desimpedida. De toda forma, eles precisam que os seres tenham mérito, tenham interdependência suficiente para poder efetuar essa ajuda, né? Porque aquela coisa, né? Não surge só do Buda. O Buda não tem poder por ele mesmo, né? Porque não tem eu. E não surge só de você também. Surge de uma união de você com as bênçãos da linhagem, as bênçãos dos Budas. E os Bodhisattvas estão ali no meio. Eles são seres que têm muita capacidade de ajudar, mas não é perfeito como o Buda, né? No fim desse vídeo, o que eu falei foi que no Vajrayana, que é uma parte importante do Mahayana não causal, todo o Vajrayana é o Mahayana, está dentro do Mahayana não causal, a gente tem um voto de não fazer diferença entre Budas e Bodhisattvas, porque num sentido atemporal, no sentido da visão pura, da visão que é treinada e tem um voto, um compromisso no Vajrayana, não tem uma separação, não tem uma distinção hierárquica entre Budas e Bodhisattvas. Aí a gente fala nos 3 kayas, por exemplo, do Dalai Lama, que é o Buda Amitabha, Avalokiteshvara e o próprio Dalai Lama, que é um ser humano, um simples monge manifesto desse mundo, e eles estão unidos, as três visões, as 3 possibilidades de encarar o Dalai Lama estão unidas sobre um aspecto só, né? Então, aqui a gente está falando, né, tá brincando com essa ideia de Mahayana causal, que tem praticantes que estão chegando lá perto de um Buda, né? Estão sendo alunos de um Buda e estão melhorando, mas já são muito bons e já beneficiam os seres e tal, que são os Bodhisattvas. Os Bodhisattvas estão numa mandala com os Budas, assim, né? Então eles estão se esforçando para se iluminar e tal. Aí depois a gente tem a mandala não causal. Os Bodhisattvas e os Budas não tem nada impuro, nada incompleto na mandala, né? Então por isso que se fala não causal, porque está tudo completo desde o princípio, ali dentro, né? Então não se encara os Bodhisattvas como fazendo prática para chegar num resultado. Eles estão manifestando certos aspectos do resultado, ou seja, são emanações. Esses 2 jeitos não são contraditórios, eles parecem contraditórios, mas um é um jeito de falar com pessoas não praticantes ou que estão no caminho, certa etapa do caminho, e outro é um jeito de falar com meditadores e com pessoas que tomaram compromisso no Vajrayana ou outras formas de Mahayana não causal, né? Então a gente fala desse outro jeito, no qual as coisas já estão, todos os kayas já estão presentes, todas as qualidades já estão presentes. E por que então tem problema, a gente não sofre? Bom, aí dentro do Mahayana não causal a gente vai falar em obscurecimentos, né, adventícios, né, então dificuldades da pessoa expressar e reconhecer a sua própria natureza, que já está lá completamente, né, ela não pode ser melhorada através da prática. O que você já tem, a natureza de Buda, ela já é completa, com todas as qualidades do Buda. Já está lá, já está presente, como um diamante, que você tira da lama, está coberto de lama, né, mas se você tirar a lama, ou não tirar a lama, o diamante é o mesmo, né. Então essa é uma metáfora muito comum que é usada no Mahayana não causal. Aí, com relação à iluminação, a gente tem essas 3, né, sempre essas 3 etapas no budismo, né? A gente tem uma coisa que é visão, algumas vezes fala base, né? Então, de acordo com o entendimento intelectual, um pouco assim, né? De acordo com a noção que vai produzir um caminho. Daí a gente tem o caminho, né? Ou treinamento, segunda etapa. Então tem uma visão, um caminho. Uma visão, um caminho e um resultado, fruição, né? Então a gente já tem um símile aqui nas 4 verdades nobres. As 3 primeiras verdades são entender o que é sofrimento, entender qual é a causa do sofrimento e dissipar o sofrimento. Daí vem um método, né, para efetuar essa coisa. Então a gente tem, né, algumas tradições falam base, caminho e fruição, né? Base, treinamento ou cultivo. Caminho, treinamento, cultivo, né? Então, normalmente a gente tem, quando a gente está tentando entender essas classes, assim, a gente tem muito, as pessoas perguntam muito dentro de um aspecto, algumas vezes de visão, mas muita coisa dentro do caminho elas perguntam, né? Então elas estão preocupadas, por exemplo, se elas estão planejando se tornar budistas, né? Elas estão olhando para o caminho e dizendo assim, bom, o caminho é longo, o caminho é curto, o caminho é difícil, o caminho é fácil. Porque, né, elas não sabem o que elas estão comprando nessa história aqui, né? Então, a gente vai saber quanto tempo demora para se iluminar,
Como é que eu sei que alguém realmente é um Buda? Essas perguntas todas essas são desse tipo. Eu estava rindo hoje de uma pessoa que foi até não sei aonde para perguntar para uma Kandro, que é uma Dakini, né, uma mestra, uma Rinpoche, se tinha Dakinis no mundo hoje ainda. Né? Então a pessoa para quem ela estava perguntando tem o título de Dakini e ela estava lá, sei lá, perguntando se tinha essas fadas Dakinis, essas Dakinis que são meio... sei lá, ela precisava de uma outra Dakini, uma Dakini especial, assim. A Dakini ali em carne e osso não é, né? Tá perguntando para ela se tem Dakini. Então essas perguntas, elas todas surgem um pouco da nossa fixação no Dharma, que é normal, porque a gente, o que a gente está fazendo? A gente estuda outras religiões, outras coisas e tal. Então a gente está de fora do Dharma, chegando no Dharma, a gente está olhando para o Dharma, avaliando com uma mente hierárquica, com uma mente cheia de divisões, com uma mente cheia de materialismo espiritual, né? Então a gente projeta no Dharma todas essas ideias de, mas tem Budas hoje? Tem alguém iluminado realmente hoje? Né? Quanto tempo demora para se iluminar? Será que eu vou me iluminar nessa vida mesmo? Será que é possível, sem eu praticar nada, eu me iluminar? Então essas perguntas todas, elas surgem de uma fixação, às vezes não tem a visão estabelecida, se a pessoa não entendeu o samsara ainda, ela não está preocupada em entender samsara, ela já está preocupada com o caminho, porque é uma coisa assim, né? Estou interessado nesse negócio de budismo, quero adiantar, quero ir para frente nessa coisa. Não, ela não fixou a visão ainda, ela não sabe bem o que é o Dharma. Né? Nem eu, nem você, nem ninguém aqui sabe bem o que é o Dharma, mas a gente está fazendo um esforço, né, deliberado, ativo, a gente está estudando o Dharma, estudando esse método que o Buda deixou, né, para saber o que é. Então, quando a pessoa está se fixando nisso, ela está estabelecendo visão, base, né? Aí depois, quando a pessoa se engaja para revelar, Mahayana no causal a gente fala revelar, para Mahayana causal a gente desconquistar ou desenvolver qualidades, então a gente tem o caminho, né? E depois a gente tem o próprio resultado, que é a natureza de Buda, assim, né? A natureza de Buda ou a iluminação, né? E eu já falei, né, então, claro, as pessoas não veem tudo que eu posto, né, são muitas horas de blá 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 do Pinheiro na internet, né, então talvez a pessoa não tenha ouvido dizer, mas eu já falei mais de uma vez em vídeos, que a iluminação é uma coisa, é uma ideia que você abandona. É a última ideia que você abandona, mas ela também é falsa, ela faz parte do caminho. Então, a iluminação é uma cenoura que você coloca na frente para você produzir um caminho, para você produzir, né, você tem a visão, você tem o resultado lá que é o Buda, daí você inventa essa coisa que é um resultado na sua prática final, que você está se dirigindo. Outro dia a pessoa comentou, mas Pedro, você disse que a iluminação não... Daí eu desisti, né? A iluminação não existe, daí eu desisti. Você mantém, a melhor de todas as ilusões, é a ilusão que você só larga no último momento. No último momento, quando você atinge a realização, mas aí tu atinge a realização, tem a iluminação. Aí, fica meio esquisito de falar dessa forma, né? Mas a gente pode falar assim, tem formas de budismo que separam bem base, caminho e fruição, né? Então eles separam bem, assim, essas três, a visão, o estabelecimento da visão, depois caminho, depois realização, né? Tem formas que a realização está no caminho. Então é uma forma já um pouco mais não causal, assim. Então o Mahayana, quando a gente está falando mesmo Mahayana causal, ele tem realização no exercício da Bodhicitta, no exercício do caminho do Bodhisattva. Então a pessoa ser um Bodhisattva, ela fazer um voto e começar a agir como um Bodhisattva no mundo, isso é a gente pode chamar de iluminação, porque iluminação vale para as outras iluminações menores, né? Então isso é uma iluminação que a pessoa tem. Então a pessoa já está operando de um grau de iluminação, né? Ela já está operando de acordo com o reconhecimento da iluminação, de querer iluminação para os outros e assim por diante. Então ela já está... o caminho... a outra pessoa estava falando assim, eu prefiro muito mais praticar o Shravakayana, porque o Shravakayana é mais rápido, né? A pessoa atinge o Nirvana e pronto. Está resolvido. Os outros que se ralem aí no Samsara, desculpa, mas demora muito tempo. Mas o que acontece é que, além desse pensamento ser uma coisa meio um nojo pensar dessa forma, por si só, porque a pessoa não está sendo altruísta, né? O fato é que o caminho do Bodhisattva é cheio de alegria, né? Tem as 4 qualidades, então é cheio de sukha, de prazer e assim por diante. Então ele é em si uma realização espiritual. A pessoa fica
vidas e vidas e vidas e vidas e vidas praticando, feliz em estar exercendo as qualidades do Dharma no mundo, né? Então isso daí já tem um aspecto de trazer a fruição para dentro do caminho. Um passo adiante, nós vamos para o Mahayana não causal, então a iluminação está contida na base, né? Então a gente está falando de iluminação como base da visão, do entendimento, iluminação como base do caminho e iluminação como base do próprio resultado. Está tudo completo desde o início, está tudo presente nos 3 itens. Então, esse é o jeito mais profundo de falar nesses 3 níveis e de descrever o caminho budista. Quem não vê assim, a gente separa bem. Primeiro separa, né, o caminho. A gente cria assim tem esse livro do Trungpa Rinpoche que chama Jornada Sem Destinação, Jornada Sem Finalidade, né? Então o próprio caminho, né, os bodhisattvas estão além de realização e não realização. Então numa etapa tem um caminho com um final, depois tem um caminho que é o próprio caminho, contém a iluminação e enfim o próprio refúgio, a própria visão, o próprio estabelecimento da visão, a própria certeza no Dharma é em si a realização. Então, a gente resume tudo a essa natureza de Buda que todos nós temos, querendo irromper e revelar suas qualidades e produzindo essa ilusão toda do caminho budista, dos ensinamentos budistas, dos mestres, do passado, do presente e do futuro, de forma a se auto-revelar com as qualidades para benefício dos seres, né? É mais ou menos um pouco isso que eu queria dizer. Eu estou falando mais baixo porque eu fui interrompido pelo vizinho que reclamou que eu estava gritando aqui com vocês. Então, eu terminei o assunto mais rápido aqui. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundiquene Tirezium Atenzinja Soiza Pekajar Produtendioti. Om Sochi, Diamante Penedira Sawa Conchatuzi Zetai by Mediano Tutu Permanente Jogi Sasunda do Tendioti. Timekune Pema Samba Sasorage Jesseno Pai Garjuan Shuku do Peku Cose Destintes em Dashinjo. Jigmetu Jotu Panangue Wachatunga do Pateno Muyengue com Pamalora Sanelundu Tileta do Tendioti. Pemejason Pemerizu Jepemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Sojino Nibemelun de Dujoti. Nenjoene Chimpote Payuri Nebadan de Basipete Bundan Conseja Sentendioti. Kusson Sanjaguru Rinpoche quando condade o Wajin Baja Barcha com seu tutor da poça só deve sotin de lapto sochi não são ebe jeshuva dan são balão de dropa gelo uma rumba zaguru pema cede hun que loja som de loja zalin sa som cha papel do jusho som não guarda midral do sungele show